E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então, não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. O livro de Neemias tem essa temática, na minha ótica de ver, o amor de Deus para com o seu povo. Todos os avivamentos que você já leu em livros, foi no meio do povo que ama a palavra de Deus como regra de fé e prática. Então, avivamento sem palavra pode ser qualquer outra coisa, menos avivamento. E quando experimentamos o avivamento de Deus, o avivamento nos leva a experimentar algumas coisas extraordinárias. E a primeira coisa que o avivamento, a operação do Espírito através da palavra de Deus que experimentamos é o arrependimento. Porque o avivamento leva ao arrependimento. Arrependimento sincero, genuíno. Quando a palavra de Deus foi pregada, o povo entendeu a palavra de Deus. Houve uma compreensão tão grande de quanto eles estavam distantes de Deus. Quanto estava longe de Deus. E isso causou, então, um quebrantamento, uma comoção geral. O povo começou a chorar diante daquele Deus que revelara a sua palavra. E eles olhavam para a palavra de Deus e para a sua própria vida. E viam o quanto eram pecadores, distantes do Senhor. E eles começam a chorar. Eles começam a chorar naquele dia santo. Eles começam a chorar naquele dia consagrado, naquele dia que pertencia ao Senhor. Eles começam a chorar. Eles tinham dado toda a prioridade da sua vida naquele dia, mas diante da palavra de Deus, eles reconhecem o quanto é pecador. E eles choram. Mateus, capítulo 5, verso 3, diz bem assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o 4 diz bem assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E a ideia desses dois versos é a ideia das pessoas que reconhecem o seu pecado e chora por causa do seu pecado e por causa do pecado da humanidade inteira, e chora diante de Deus em ver o quanto é pecador, o quanto é miserável, o quanto necessita da bênção, do cuidado, do perdão, da direção e da provisão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma outra expressão acontece quando o avivamento nos leva ao arrependimento. Não só a ideia de quebrantamento, mas traz consigo a ideia de gratidão. E essa ideia de gratidão é um negócio tão fantástico, porque quando o povo de Deus se quebranta diante do Senhor e entende quem é Deus, entende quem eles são, e reconhece os seus pecados, há uma promessa maravilhosa do perdão de Deus.
Há uma promessa maravilhosa que aquele dia não deve ser tão somente um dia de choro, mas aquele dia tem que ser um dia de festa, de alegria, um dia de louvor, de adoração, de gratidão, um dia de celebração, onde o povo começa a comer, a celebrar, mas essa gratidão é tão profunda que não pode parar em mim, tem de alcançar o outro. E o que não tem nada, eu devo repartir, para que eles possam celebrar comigo o que Deus Todo-Poderoso faz, nos abençoando com seu santo perdão. Quando você lê a palavra de Deus de forma tão magnífica, ela vai dizer de forma que causa constrangimento aos nossos corações, quando ela expressa, portanto, a alegria do Senhor é a nossa força. Esse povo tinha de celebrar um Deus que trazia o perdão, mas não trazia tão somente o perdão, trazia também a ideia de uma alegria que fortalecia o povo de uma forma tal e específica, a tal ponto que as memórias do povo se enchiam de esperança em ver o quanto Deus é bom. Agradecendo a Deus, porque Deus fez retornar aquele povo para a terra prometida, porque Deus preservou o remanescente, porque Deus, de forma maravilhosa, ajudou o povo a terminar a construção do muro, porque Deus protegeu o povo de todos os seus inimigos, e eles tinham experimentado tudo isso, então era um dia de celebração. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela deve causar o mesmo efeito em nossas vidas. Eu não sei se você já teve alguma experiência em ler a palavra de Deus, ou até mesmo ouvir a palavra de Deus, e ver o quanto você é pecador. E se quebrantar diante de Deus, porque um Deus que expressa a sua santidade, o seu poder, mas ao mesmo tempo, diante da palavra de Deus, ver um Deus gracioso, um Deus perdoador, um Deus que nos perdoa, que alegra o meu e o seu coração, um Deus que transforma o pranto em dança, um Deus que deseja que você olhe para o seu grande amor, um Deus que deseja que você olhe o quanto Ele tem sido fiel na sua história, o quanto Ele age com a sua santa provisão, com o seu cuidado, com a proteção, te livrando de todo o mal, te abençoando diuturnamente. Um Deus que é contigo por onde quer que você ande. Um Deus que é o seu Deus. Mas um Deus que deseja que você seja agradecido pelo que Ele fez na cruz do Calvário. E quando nós olhamos para a história da cruz, quando olhamos para Jesus, quando olhamos para esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e a palavra diz que nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito Pai, se render na cruz, por amor a mim e a você, para que nele pudéssemos receber o perdão, para que nele pudéssemos receber a vitória, para que nele pudéssemos receber a alegria. E para que possamos entender que a alegria desse Deus é a nossa força. Avivamento é uma ação do Espírito Santo operando através da sua palavra, que nos leva ao entendimento da mesma, que nos leva ao entendimento da palavra. Eu não sei quanto tempo você tem que teve um encontro com Jesus, não sei.
Eu não sei como foi os seus primeiros dias diante da palavra de Deus, mas os meus primeiros dias diante da palavra de Deus foram dias de alegria. Quando eu comecei a ler a palavra e a entender coisas das quais eu não entendia, coisas das quais eu não compreendia, coisas das quais no passado não fazia nenhum sentido. E quando comecei a ler a palavra de Deus, o próprio Deus falando a minha vida e o meu coração, trazendo entendimento da sua santa verdade. Algo tão simples, a mente foi aberta, ficou tudo claro, ficou tudo nítido do que deveríamos fazer e ser. E eu amava tanto naqueles dias, e hoje muito mais, a palavra de Deus, que eu passava horas lendo a palavra de Deus. Eu cheguei a ler vários dias, 20 capítulos inteiros da palavra de Deus, e a mente clareando. Havia uma empolgação de contar as histórias, de falar dos princípios de Deus, de como Deus estava agindo, como Deus libertava o seu povo, como Deus expressava a sua bondade, como Deus do milagre operava na vida do povo. O verso 12 diz que todos, entendendo a palavra de Deus que lhe fora explicada, isso gerou uma alegria, uma empolgação imensa em compreender a verdade de Deus esquecida. Você entende a palavra de Deus? Você ama a palavra de Deus? Você lê a palavra de Deus, você sente prazer em ouvir Deus se revelar através da sua santa palavra. Ouvir a sua voz falando poderosamente a sua vida, ao seu coração, trazendo clareza em todas as áreas da sua vida. Isso é algo extraordinário. Isso é algo que muda total a perspectiva de vida. Mas sabe, parece que o povo não tem mais esse prazer de entender a palavra de Deus. Então precisamos de um avivamento. Precisamos de uma volta à palavra que não só nos leve ao arrependimento, ao quebrantamento e à gratidão, mas precisamos de um avivamento que possa levar e te levar a amar a lei do Senhor, amar a palavra de Deus e a entender essa palavra. O Senhor Jesus, ele diz: nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você precisa aprender a ter prazer na palavra de Deus. Como a corça suspira ou anseia pelas águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma, dizia o salmista. A minha alma tem sede de Deus. E sabe como é que você conhece Deus? Lendo a sua palavra, entendendo a sua palavra, compreendendo a sua verdade. Mas o avivamento operado através do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, ele não só nos leva ao entendimento da palavra, mas nos leva a um desejo de estudar mais a palavra. Isso é algo tão magnífico, que quando você lê o verso 13, você vê sendo externado esse desejo da liderança,
de entender, de ler, de estudar a palavra de Deus cada vez mais. Havia uma necessidade nos líderes, não só de estudar a palavra, mas uma necessidade de andar na palavra, de viver a palavra, de viver a verdade de Deus, de viver como Deus desejava que eles vivessem. Isso é algo tão marcante, porque o desejo de estudar a palavra é um desejo de conhecer o Deus da palavra, é um desejo de conhecer a vontade de Deus revelada, é um desejo de viver e andar nela. Então, eles passaram o dia inteiro ouvindo a palavra, ouvindo a explicação sobre a palavra. No verso 13 diz que no outro dia, o povo queria estudar a palavra. Eles desejavam estudar cada vez mais a palavra para aprender a viver a palavra de Deus. Sabe, irmãos, precisamos ter a sede de ler e estudarmos a palavra de Deus. Isso é uma necessidade do povo de Deus. É uma necessidade vital da vida, de ter um alimento, e da vida espiritual é necessário, portanto, você se alimentar da palavra de Deus. E quando você se alimenta dessa palavra que traz vida, traz direção, norteia de forma magnífica a sua vida e transforma o seu ser. Transforma o seu ser. Porque a palavra de Deus há um poder transformador. Eu não sei você, mas eu já li a Bíblia, eu não sei nem dizer quantas vezes, porque eu não tenho essa ideia sistemática de ficar contando quantas vezes você leu a Bíblia, mas eu já li muitas vezes. De vez em quando eu leio um texto que parece que eu nunca li na vida. E Deus fala de forma tão poderosa, e eu vou estudar aquilo e parece, eu nunca vi isso, mas eu sei que eu vi. Mas ela se renova de uma forma tão espiritual, que traz tanta alegria, felicidade e transformação. O avivamento, ele nos leva a uma outra realidade, ele nos leva à obediência. Isso é algo tão marcante, porque o povo se depara com a palavra, e eles liam a lei de Deus, e agora eles entendiam a lei de Deus, mas eles estudavam a lei de Deus, e nesse estudo, eles se deparam com a ideia de uma festa, do verso 14 ao 18, uma festa chamada Festa do Tabernáculo, uma festa que foi uma ordenança do Senhor, uma festa que o povo deveria se apresentar diante de Deus, segundo diz Deuteronômio 16:16, se apresentar com alegria naquela festa. Era a 7ª festa, a última festa do povo de Deus. Então era uma festa onde deveria expressar gratidão, onde deveria expressar louvor, onde 7 dias as pessoas ficavam em adoração, em gratidão ao Deus que vive, o Deus que reina, o Deus real, o Deus fiel. Naquela festa, durante 7 dias, o povo não fazia nada, a não ser deleitar-se da presença de Deus. Então, era tipo, se fosse nos nossos dias, era 7 dias de imersão, em um momento onde você não saía da presença de Deus, você estaria
em louvor, adoração, exaltação, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Essa festa era uma das 3 mais importantes. Era uma festa que fazia o povo lembrar-se de quando Deus o tirou do Egito, da escravidão, e levou a peregrinar no deserto. E eles lá dormiam em cabanas, e a estrutura daquele acampamento tinha como centro o tabernáculo do Senhor, algo que dirigia de forma visível e física, mas dirigia a vida e o comportamento do povo. Eles só saíam do acampamento se a nuvem do Senhor se movesse. Havia então algo tão maravilhoso, uma direção de Deus tão especial na vida deles. Mas essa festa lembrava isso, mas essa festa trazia luz a outros momentos da história, por exemplo, como quando o templo de Salomão foi dedicado. Quando o templo de Salomão foi dedicado nesse momento, dessa festa, de 7 dias de louvor, gratidão, adoração ao Senhor. E quando fizeram aquela dedicação daquele templo, e Salomão faz aquela oração maravilhosa: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e Deus responde aquela oração com as mesmas palavras, a Shekinah de Deus invade aquele lugar, a glória de Deus aparece ali como nunca havia antes acontecido. Essa festa nos chama a atenção que Jesus Cristo participou dela. Jesus Cristo, ele foi para uma festa do tabernáculo. E no último dia da festa, Jesus Cristo, ele prega e ele fala algo extraordinário. Diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, o que Jesus está dizendo é assim: vocês podem continuar nessa festa, não só durante 7 dias, mas todo o momento, sobre toda a sua vida, você pode sentir a presença de Deus e expressar louvor, gratidão, adoração. Você pode sentir o Deus presente e real. Você pode lembrar-se de tudo que Deus fez, de quanto Deus é poderoso, do quanto Ele é fiel e do que Ele faz. Mas é necessário você entender que se você crê em mim, vai ter uma alegria tão grande e contagiante que vai fluir do seu interior e vai inundar outras pessoas, porque a alegria de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus vai estar dentro de você e transbordar em outras vidas. Mas quando o povo leu a palavra de Deus, possivelmente no livro de Levítico, também quando essa festa é repetida, eles viram o quanto o povo tinha sido negligente a essa festa. Eles viram que a última vez que essa festa foi feita, nem Davi era vivo. Eles viram que o rei Davi, o rei tão celebrado, não celebrou essa festa. Eles viram que Ezequias, Josias, um grande reformador, não celebraram a festa do tabernáculo. E esse povo, então, eles viram que esses grandes homens esqueceram de algo tão importante e esqueceram de celebrar. E talvez, muitas vezes, eu e você também, nós esquecemos de celebrar o Deus do impossível, o Deus da paz, o Deus que dirige a nossa história, a nossa vida, o Deus presente. Mas quando eles se deparam
com essa palavra a respeito da festa, eles entendem que a palavra de Deus tem autoridade sobre a vida, sobre eles. Você compreende isso? Porque avivamento nos leva à obediência e a entender que há uma autoridade imensa repousada na palavra de Deus. E essa autoridade da palavra de Deus tem de ser sobre a minha vida e sobre os meus pensamentos. Tem de ser sobre tudo o que você estudou. Essa autoridade é a maior autoridade sobre você depois de Deus. É a palavra dele. E talvez a igreja até hoje precisa rever essa autoridade, porque talvez a igreja não atenta para a autoridade de Deus revelada na sua santa palavra. Porque a celebração dessa festa trazia consigo uma ideia de lembrar de um Deus abençoador, de um Deus que tinha provido a Israel, de um Deus que tinha libertado Israel, de um Deus fiel, um Deus presente, um Deus que estava todos os momentos com o seu povo. Essa festa, ela tinha como finalidade aproximar o povo mais de Deus. Porque se aquela vida do passado era uma vida corrida, onde as pessoas, em meio à agitação da vida, não tinham tempo para Deus, imagine essa geração. Imagine você, com tanta agitação que você vive, tem. Então, aquele era um momento de o povo se aproximar de Deus e ficar 7 dias celebrando o Deus vivo. Há quem diga que Jesus nasceu no dia dessa festa. Essa festa era uma festa celebrada possivelmente entre 15 de setembro até 15 de outubro. E há quem diga que Jesus nasceu nessa festa. Há quem expressa isso, e quem expressa isso tem como base a ideia de João, que diz assim: e o verbo habitou entre nós. E o termo grego para habitar entre nós é que o verbo, o Deus Todo-Poderoso, ele tabernaculou conosco. E essa ideia é a ideia que o Deus presente está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então devemos celebrar constantemente com esse Deus. Devemos adorá-lo todos os momentos de nossa vida e de nossa história. Irmãos, avivamento é algo que nos traz, que nos leva ao avivamento, é o Espírito de Deus operando através da palavra, que nos leva ao arrependimento, que nos leva ao entendimento da mesma, que nos leva a um desejo de estudar a palavra, que nos leva a um desejo de viver a palavra. Avivamento acontece, ou reavivamento, porque o Deus Todo-Poderoso está entre nós, está aqui, e você deve celebrar a Ele em gratidão ao perdão recebido. Deve celebrar esse Deus, a sua provisão, a sua bondade, o seu amor. Deve celebrar esse Deus que olhou para você e olhou com amor. Esse Deus que se deu na cruz para que nele eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. E Ele está aqui.
Ele quer que você experimente esse avivamento. Um avivamento que vai nos conduzir a uma contrição e ao mesmo tempo uma gratidão. Um avivamento que nos leva a um entendimento pela iluminação do Espírito Santo, da palavra dele, mas que nos leva a um desejo de estudar e de viver a palavra de Deus. Sabe, talvez você está aqui e você precisa de um avivamento. E esse povo, desde o primeiro dia da festa até o último dia, eles liam a palavra de Deus porque entendia que era o objeto do avivamento. Talvez você está aqui e você não tem nem tempo mais para Deus. Talvez não há prioridade de Deus na sua vida. Você precisa todos os dias se alimentar e buscar e adorar e bendizer o Deus que se deu na cruz. O Deus que morreu por você. E que não depende a sua salvação do que você faça, mas do que Ele fez. E em resposta a esse Deus, você o ama, você o adora, você sente prazer em servi-lo, em abençoar outras pessoas, você sente prazer em ser um instrumento dele. Você precisa ser alguém assim. E se você não tem vivido assim, eu quero te convidar, em nome de Jesus, que a palavra de Deus venha te constranger e levar a choro de arrependimento e de quebrantamento sincero, vendo o Deus santo e poderoso que está nesse lugar, mas acima de tudo vendo o seu amor perdoador sobre a sua vida e sobre os seus. Baixe a sua cabeça. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, diante da tua augusta presença, diante do teu cuidado, diante da tua santidade, ó Deus, diante da tua paz, ó Deus, nós nos adentramos diante do Senhor, reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações, mas louvamos e bendizemos o Senhor pelo perdão. Louvamos e bendizemos o Senhor pela tua bondade. Nós louvamos o Senhor porque o Senhor habita no meio do teu povo. Por isso, ó Deus, motiva o teu povo através do teu Espírito Santo a ter prazer, ilumina a mente e o coração para entender a tua verdade, a ter prazer em ler a tua palavra, em estudar a tua palavra e, acima de tudo, em vivê-la. Em nome de Jesus, faz algo novo no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém.